Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Os irmãos tomem, por favor, assento. Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede, também ao nosso pastor Joel, deve estar nos assistindo agora, né? Graças a Deus que ele não está aqui, né, irmãos? Porque nós devemos dar graças a Deus por tudo, não é verdade? Graças a Deus que nós temos aqui o pastor Cláudio, representando o nosso pastor. Muito obrigado também aos nossos obreiros que estão aqui nos prestigiando. Para nós é um prazer ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja. Estamos no dia 4 de janeiro de 2022. Estamos trazendo uma palavra a respeito do mês de abril, vamos dizer assim, né? Uma palavra que vai abençoar você no mês de abril. O mês de abril é o dia que a minha esposa faz aniversário. Glória a Deus por isso. E muitos outros aqui, a irmã Mabel também faz aniversário no dia 4. Então, vamos deixar aqui bem claro que mês de abril é um mês de mulheres abençoadas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o assunto que nós vamos falar são valores. Aquilo que nós valorizamos. Eu tenho medo, às vezes, de quando eu começar a falar, eu começar pelo fim. Eu sou muito disso, sabe, irmãos? Eu tenho tanta ansiedade, às vezes, de falar alguma coisa, e às vezes eu começo pelo fim, né? Porque o que nós podemos ter como valores na nossa vida, o que nós conhecemos como ter algo de valor, né? Nós consideramos tanta coisa de valor. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, por exemplo, sem um telefone celular, né? E se esquecer o telefone celular, volta no meio do caminho para buscar, né? A coisa está um pouco complicada. Eu espero que com a sua Bíblia você também faça isso. Quando você esquecer a sua Bíblia também em casa, você volta em casa e pega a sua Bíblia. Porque eu estava lendo, orando ao Senhor, e eu observei que a coisa mais importante, a coisa de mais valor que eu tenho na minha vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Senhor nosso Deus, irmãos, olha, Ele é isso aqui, ó. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o haja de Deus. Quando o Senhor falou haja, o Senhor agiu e fez aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Então, quando você está com a sua Bíblia, quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está estudando a sua Bíblia, saiba você que a sua Bíblia, a palavra de Deus, é aquilo que você tem mais de valor na sua vida. Nós não temos nada que tenha mais valor na nossa casa, na nossa igreja, que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela vai continuar com você até a eternidade. Glória a Deus por isso. Para você ver o tamanho da importância da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos ler uma passagem em Atos 2:42. Nós vamos estar falando sobre valores. Aquilo que pessoas, às vezes o mundo considera valores. E a diferença para conosco, nós que somos servos do Senhor, nós vamos observar que nós damos valores a coisas diferentes o que a sociedade, o que o mundo às vezes prega ou fala que é valoroso. Atos 2:42-44, os irmãos conhecem muito bem essa passagem. E ela é um grande exemplo de estarmos juntos em 2022 e darmos importância devida àquilo que realmente tem valor na vida do cristão. Atos 2:42, os irmãos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É assim que nós devemos estar, não só no mês de abril, mas também durante todo o nosso ano, juntos, na presença do Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos. É aqui que está, na palavra de Deus. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então, por isso que eu às vezes falo que eu começo pelo fim, né? Porque você já tem aqui o que é mais importante, o que é mais de valor na nossa vida, a palavra de Deus e a comunhão com nossos irmãos. Muito bem. Estamos aprendendo sobre princípios, prioridade, primícias e tudo aquilo que entendemos como importantes para Deus sobre as nossas vidas.
Nós vamos falar aqui sobre valores, o que são valores. Em Cristo recebemos novos valores, você tem aí. Também vamos falar um pouquinho sobre adotando valores que nos façam caminhar juntos. Em Cristo recebemos novos valores. E também filosofia bíblica de vida. Então, vamos lá. A importância de dar valor àquilo que é realmente melhor para nós. Eu coloquei isso como um conceito, né? Um resumo, mas eu sei que, claro, você sabe no que dá valor na sua vida, não é verdade? Eu sei que pessoas aqui dão um valor tremendo à família. Claro que eu dou valor à família. Eu dou um valor muito grande à minha esposa, aos meus filhos, aos meus netos, mas eu não posso esquecer que aquele que me deu essa família foi o nosso Senhor, nosso Deus. Então, nosso Deus está em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida. Amém? E a palavra de Deus ela está sempre nos ensinando isso. A importância de dar valor àquilo que é realmente melhor para nós e para a sociedade em que vivemos, baseados na Bíblia Sagrada, que é nosso manual do fabricante, né? Na verdade, é o melhor dizendo, é a inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus não erra, né? Não existe nada que se possa provar contra a palavra de Deus. Ela não se contradiz, por mais que pessoas queiram, né, dizer algumas coisas que se contradizem. Não, a palavra de Deus não se contradiz. Nosso alvo é buscarmos um terreno comum para construirmos juntos valores que nos façam cada vez mais andarmos em acordo, remando rumo ao mesmo sentido, vivendo em união, em comunhão e no partir do pão. Esse é o desejo do nosso Deus, do nosso pastor, dos nossos pastores, de nosso ministério, e tenho certeza que de cada um de nós, claro. Quem é que não quer andar juntos, né? Nós juntos nós somos mais fortes, né? Nós oramos juntos, né? E Deus ouve a oração. A palavra de Deus diz que quando existem 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Ele está no nosso meio, ele ouve a nossa oração. Então é muito importante que nós estejamos juntos no mesmo propósito. O que são valores? Então, nós colocamos aqui um conceito rápido. É muito comum que os significados dos conceitos de valores, princípios e crenças se misturem em nossa mente, trazendo muitas vezes entendimentos confusos para estes substantivos. Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio em que vivem. Eu coloquei aqui um resumo mais simples, né, porque às vezes a gente não alcança, eu mesmo não estava alcançando. Valores são tudo aquilo que consideramos prioridade para nós e mais importante para o nosso bem. Mas não podemos deixar de considerar que aquilo que é valoroso para mim pode não ter valor algum para outros. Não é verdade? A gente vai trazer aqui um exemplo, por exemplo, de um partido político, né? Nós temos vários partidos políticos no Brasil. E um partido político, ele tem lá o seu estatuto, ele tem as suas regras de conduta, de ética, não é verdade? Então, eles ali, quando você vai fazer parte de um grupo desse, de um partido desse, você é obrigado a assinar os termos, né, de membresia, não é verdade? E você, então, vai participar daquilo ali. E é interessante que eles ali têm valores. Olha, nós temos que seguir aqui certas éticas, certos valores, nós não podemos mudar isso, nós somos do partido tal, né? Nós fazemos assim, fazemos assado. Mas é interessante que, eu não sei, são todos, não quero generalizar todos os partidos, mas existem alguns partidos que eles dão valores a umas coisas que nós não damos valores, na verdade, nós entendemos como algo sem completo valor. Que é, por exemplo, se um dos, vamos dizer, o líder do partido, não tem aqui como exemplo, não vai pensar em ninguém lá, né, nenhum partido, mas um líder do partido, se esse líder do partido estiver roubando, por exemplo, se ele estiver sendo acusado de que está roubando pelos outros, pelos políticos, pelo governo, pelo que seja, os seus partidários, os seus coligionários, né, aqueles outros que trabalham no mesmo grupo, eles não podem tirar aquele político, né, porque seria falta de ética tirar uma pessoa do seu partido, né? Enfraqueceria o partido. Quer dizer, o líder ou um dos homens do grupo, daquele partido, está atuando, né, com roubo ou com outro tipo de problema, mas eles preferem segurar, esconder aquilo, né, e não tirarem aquele homem porque está roubando, mas eles preferem, né, eles dão mais valor
Eles dão mais valor ao grupo. Nós não podemos enfraquecer o partido, nós não podemos considerar isso aqui, porque nós vamos perder fulano, não vamos poder ver, isso aqui vai virar bagunça e a gente não pode ao nosso partido. Ou seja, ele dá valor até mesmo à pessoa que esteja roubando. Então, nós temos que entender que nem sempre aquilo que você considera como um valor, ele é valoroso para todos. Amém? Eu vou dar um outro exemplo aqui, bíblico. 2 Crônicas 20, 31 e 32. 2 Crônicas 20, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. 20, 31. Cadê? Estava aqui. Está aqui ainda. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. O 24 diz assim, versículo 20, perdão, só até aí. Então, é interessante que Josafá, ele seguiu os passos do pai. Aquilo que o pai tinha como algo valoroso no seu governo, no seu reinado, Josafá, seu filho, seguiu os passos do pai. Agora, quando você começa a ler um pouquinho mais a palavra de Deus e voltar um pouquinho para ver, por exemplo, o que Asa fez, né, para que Josafá pudesse seguir os seus passos, você vai observar que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, no entanto, ele não fez o que o pai dele fez, né? O pai dele, se eu anotei aqui o nome do pai dele, chama-se Abião, né? Abião e o pai de Abião, Reoboão, são pessoas que não andaram nos caminhos do Senhor. E você vai observar que Asa, ele foi sepultado, quando ele morreu, na cidade de Davi, e ele leva, assim, um nome, né? Eu acho que está aqui em 1 Reis, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Reis 15, 1 Reis 15, do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Interessante que ele coloca aqui Davi, né, como Davi, seu pai, mas na verdade Davi era tataravô de Asa. Ou seja, aquelas pessoas que estavam intermediárias a Asa, que era o seu pai Abião, que era o seu avô Reoboão, que era o seu bisavô Salomão, né, não deixaram um legado de excelentes valores para os filhos que vieram depois dele. Mas Asa, provavelmente, ele pegou ditos de Davi, ele pegou salmos de Davi, e ele preferiu seguir os passos do tataravô, em vez de seguir passos do pai, ou do avô, ou do bisavô. Então, é importante que nós saibamos que, às vezes, nós temos no nosso coração, na nossa mente, vamos colocar na nossa mente, que nós, às vezes, trazemos do passado alguns valores que foram colocados para nós pelos nossos pais, talvez, pelos nossos professores, e nós consideramos aquilo por um período valor. Mas, com o passar do tempo, a palavra de Deus vai te mostrar que aquilo não tinha valor. A palavra de Deus vai te mostrar o que realmente tem valor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos seguir um pouquinho mais. Filosofia bíblica de vida. O que é filosofia? Esta palavra vem do grego e dos vocábulos filo, amor ou amizade, e sofia, pensamento, sabedoria, conhecimento. Ou seja, amor pelo conhecimento. Nossa filosofia de vida, ela é formada em nós em um período de anos por nossos pais, professores e pela sociedade que nos envolve. Quando, na idade adulta, começamos a priorizar valores sob nossa própria perspectiva e pensamento e conhecimento, que às vezes divergem com aquilo que aprendemos no passado. Foi exatamente o que eu falei, né? A gente estuda, às vezes, num colégio que, por exemplo, aqui nós temos muito isso, né? No Brasil, eu acho que não é tanto, né? Mas aqui a gente escolhe, procura escolher escola cristã, por exemplo, para os nossos filhos, e eles vão ter ali um ensinamento, né? Mas no Brasil não é bem assim, né?
São escolas públicas, às vezes. E a maioria delas ensina aquilo que o governo, que o MEC, que o governo atual está colocando para que eles aprendam. E se o governo atual não for um governo temente a Deus, você pode imaginar o que essas crianças vão aprender. Né? Nós passamos por um período muito difícil no passado, vocês jovens talvez não saibam, mas nós, né, que somos mais experientes, né, nós tivemos muitas experiências com muitos governos, e esses governos realmente são governos socialistas, comunistas, né, e que realmente não ensinam nada a respeito do que é Deus, do que é o Criador e das maravilhas que é conhecer a esse Criador. Então, graças a Deus, porque nós aqui na América temos a possibilidade de colocar filhos e netos em escolas cristãs para terem, né, um ensinamento muito mais adequado com a palavra do Senhor. Quando falamos sobre valores formados sobre uma filosofia bíblica, observamos que, por muitas vezes, o nosso aprendizado humano se choca com o ensinamento divino, e cabe a nós, com o auxílio do Espírito Santo, nos readequarmos e priorizarmos em nossas vidas uma doutrina de santidade estabelecida na palavra de Deus. 1 Pedro 1, 14, 16. 1 Pedro 1, 14, 16, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor, ela tem nos orientado a nós sermos semelhantes realmente a Deus, né? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas o inimigo tem colocado muitos, não são poucos, muitos obstáculos para fazer diferença. Eles querem colocar você no meio para que você não se sinta semelhante ao Senhor. Mas nós somos semelhantes ao nosso Deus. E nós temos que procurar a santidade porque Deus é santo. Amém? Sede santos porque eu sou santo. Assim diz a palavra do Senhor. Em Cristo recebemos novos valores. Sim, glória a Deus por isso. Através da leitura da palavra de Deus, como já falei aqui, talvez, né, o que nós temos de mais valor na nossa vida, que é aquilo que nos instrui, nos guarda, nos ajuda, nos leva para o céu, é o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, né? Em Cristo recebemos novos valores. Efésios 4, 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Podemos entender no parágrafo anterior a importância de nossa família, de nossos professores na escola, de nossos amigos, de nossos patrões e colegas de profissão na formação de nossos valores. Porém, o crente em Jesus Cristo, ao experimentar o novo nascimento, descobre uma verdade transcendente. Deus é a origem de toda a boa dádiva. Tiago 1, 17. O que diz lá? Não sei se eu passei lá para o menino, talvez a culpa seja minha, a gente acha aqui. Tiago 1,17 diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo aquilo que você tem de bom na sua vida, tudo aquilo que você tem de alegria, de felicidade na sua vida, tudo aquilo que você glorifica ao Senhor por aquilo que Ele tem dado, tudo isso vem do Senhor. Glória a Deus. Descobrimos em sua palavra a verdade que pode influenciar diretamente os nossos valores. É verdade, acabamos de falar sobre isso. Reafirmando aqueles que até então não sabíamos, mas tinham por base princípios bíblicos, descartando aqueles que são apenas falsas interpretações de uma cosmovisão equivocada e adotando novos valores. Alinhando nossa vida com os princípios da palavra de Deus, desenvolvemos agora uma filosofia bíblica de vida. Esta se torna, então, a nova formadora de nossos valores. Pelas características individuais no desenvolvimento dos valores de cada um de nós, talvez estes valores nunca sejam exatamente iguais, mas uma vez que estejam baseados na palavra de Deus, eles serão sempre semelhantes e equivalentes. Glória a Deus pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos transforma, ela nos faz novas criaturas. Nós abrimos a nossa mente, nós começamos a observar que o Senhor,
ele é mais maravilhoso do que aquilo que nós pensamos. Quando você vai falar com uma pessoa na rua e você pergunta, você conhece a Deus? Eu conheço a Deus. Né? Mas você serve a Deus? Não, claro, sempre que eu posso eu vou na igreja. Nós aprendemos algo muito maior que isso. Nós aprendemos a importância de ter Deus dentro de nós. Nós aprendemos a importância de ter Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, no nosso trabalho. Em todo momento da nossa vida, nós aprendemos a ter Deus falando conosco. E nós falando com Deus o tempo todo. Nós simplesmente não, eu gosto de Deus. Não, não é só eu gosto de Deus. Eu necessito de Deus. Nós precisamos de Deus para estar vivos. Nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Criador. Ele é o Todo-Poderoso na nossa vida. Amém? Adotando valores que nos façam caminhar juntos. Nós vamos ler Ruth, capítulo 1. Ruth está ali bem depois de Juízes, antes de Samuel. Eu sei que você vai achar rápido, igual a mim. Ixi. É pequenininho, irmão. Se você bobear, você passa por cima. Entre Samuel e Juízes. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo... Vou ler a partir do versículo 14, meu filho. Sim, muito obrigado. Esse garoto é bom, né? Ruth, capítulo 1, do 14 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Não é fácil, nora gostar de sogra, não, mas aqui. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmão, se apegou. A gente tem aprendido que se apegar é grudar, né? Colar. Né? A gente usa muito essa palavra, né? Quando a gente fala sobre o casal, marido e mulher. Né? Quando eles se casam, quando eles se unem. Né? É algo que realmente, a Bíblia fala, o que Deus juntou, não separe o homem. Um casamento, você não tem como separar um casal. Mas e o divórcio? O divórcio não separa. O que é isso? O divórcio não separa. Um casal não se separa depois que se casou. É como algo colado. Colou, secou. Quando você abre para descolar, ele rasga. Ele sai pedaços. E um leva pedaço para lá e o outro leva pedaço para cá. Nunca você vai estar totalmente separado. Assim é o divórcio. E aqui fala que, na palavra de Deus que Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E continuando, diz assim, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você observa que Ruth, ela era de uma outra crença, vamos colocar assim, de um outro povo, moabita. O passado de Ruth provavelmente foi um passado com deuses, com adoração a deuses estranhos. Mas ela se casou com um homem que era filho de israelitas. A Bíblia diz que eles eram de Belém. E ela se casou e por um período ficou casada com seu marido, tanto Ruth quanto Orfa. Ficaram casados com 2 filhos de Noemi e Elimeleque, não é isso? Elimeleque, eu acho que é isso mesmo. Mas morreu Elimeleque e morreram os filhos de Ruth. E por um período de 10 anos, aproximadamente 10 anos, elas ficaram conhecendo quem era Ruth. Ou seja, Ruth estava num lugar completamente diferente à sua nacionalidade. Ela estava numa cidade moabita, e ela, ali naquela cidade, ela viu pessoas adorando a deuses estranhos, ela viu pessoas criando altares para deuses estranhos, mas ela não se contaminou com os deuses estranhos. Muito pelo contrário.
Noemi, naquele lugar, ela deu testemunho de um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus. Esse testemunho que Noemi deu, mesmo numa cidade diferente, ele fez toda a diferença na vida de Ruth. Porque Ruth, ela preferiu deixar o seu povo, a sua nação, as suas crenças, e optar, ou escolher, ou resolver se juntar a Noemi por um novo Deus, por uma nova cidade, por uma nova crença, por um novo comportamento. Então, é aquilo que nós estávamos falando. O que é dar valor àquilo que realmente tem valor. Ruth preferiu ir atrás de Noemi, ou ir com Noemi, e não largou de Noemi. Por quê? Porque ela entendeu pelo testemunho que Noemi deu, que Noemi tinha um Deus verdadeiro. É muito importante que nós, crentes no Senhor, que temos conhecimento da palavra de Deus, que nós demos testemunhos, bom testemunho. Falemos do nosso Deus, não nos contaminemos. Nós estamos numa cidade diferente, nós estamos num lugar diferente, nós estamos num povo diferente, onde pessoas talvez estejam adorando deuses diferentes. Mas nós não estamos aqui no meio. Mas nós temos um Deus verdadeiro, e nós temos, quem sabe eu falar, a obrigação, né? O seu comportamento, a sua fala, o seu linguajar, ele tem que vir trazer para aquele que não conhece esse Deus, um Deus verdadeiro. Ele tem que ver em você Cristo. Cristo tem que estar em você. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Não é simplesmente estar no lugar e viver uma vida independente, não. Nós temos que realmente, entre aspas, contaminar essas pessoas, ou influenciar essas pessoas, para que elas venham a conhecer um Deus verdadeiro e dar valor àquilo que realmente tem valor. Amém? Glória a Deus. Aqui, no nosso texto, ele traz algumas coisas mais sobre o que nós já falamos. Orfa concorda e se despede, porém Ruth não. Ela mostra uma lealdade notável a Noemi. Ela havia adotado os valores, os princípios e as crenças do povo de Deus e abandonando seus antigos deuses moabitas. Sua declaração de fidelidade é emocionante, pois declara a adoção voluntária de uma pessoa a um credo, uma nacionalidade, a valores e a uma nova terra. O exemplo de vida de Ruth nos mostra que existem valores que, mesmo em meio a adversidades e amarguras da vida, promovem a união e o estreitamento de laços afetivos. O individualismo da cosmovisão egocêntrica e egoísta do mundo incentiva a que o homem navegue no sentido de seus próprios interesses, desprezando o prazer de caminharmos juntos, edificando aos nossos irmãos, chorando com suas dores e celebrando suas vitórias. O provérbio diz: busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Precisamos viver propósitos mais elevados do que nossos próprios interesses. Nós precisamos viver uma vida realmente diferente. Nós temos que entender o que Deus quer de nós, né? Nós temos que confiar nesse Deus de uma maneira tal que nós passemos a não nos preocupar tanto com essa vida. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, precisamos. Nós precisamos viver aqui, precisamos trabalhar, comer, crescer, criar filhos, mas existem coisas mais importantes aqui na nossa vida. Coisas que nós temos que dar valores importantes. Mateus 6,31, por favor. Mateus 6,31 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esse versículo, eu entendo que ele tem que estar dentro de você. Porque senão, né, a palavra de Deus diz que
guardei a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Então, uma palavra dessa, um versículo desse, eu acho que ele tem que estar dentro de você realmente, para você entender que as suas preocupações são exageradas. Né? Nosso pastor aqui, uma época, fez até tivemos até algumas aulas aqui na quarta-feira a respeito dessas nossas preocupações, né? Coisas que nunca vão nem acontecer, não é isso que nós aprendemos? Ou seja, nós não nos preocupamos com coisas que não devemos, nós perdemos nosso tempo nos preocupando com aquilo que não devemos. E outra coisa, quando você se preocupa com algo desse tipo, coisas que não devemos, você acaba deixando Deus de lado. Parece que você não conhece o tamanho do teu Deus. Né? Não há problema grande, irmãos. Para o nosso Deus, não há problema grande. Se você vive uma vida de santidade, ou procura viver uma vida de santidade, crendo que o Senhor é o teu Deus, que é o teu Deus que vai te suprir todas as necessidades, que Ele é aquele mais valoroso que existe na sua vida, Ele tem você como filho. Ele tem com você como filho. Ele não vai deixar faltar nada. Imagina se Deus vai deixar faltar vestes para você. Não vai. Agora você tem que ter isso no seu coração, para viver realmente essa passagem. Uma outra passagem, aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, do versículo... Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 3, do 1 até o 3, já foi lido aqui, inclusive. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Deus. Cristo em Deus. Então você observa que, às vezes, nós perdemos tempo. Ficamos sem dormir, né? Ficamos desesperados, muito preocupados com o nosso trabalho, né? Se vão nos mandar embora, que mande embora, irmãos. O pastor Marco Paulo deu o exemplo aqui, né? Ficou até um pouco preocupado. Será que vão mandar todo mundo embora? Será? Vai mandar eu, servo do Senhor? Não, aí não. Aí, quando chegou no final, agora está tudo certinho, não mandou embora, não. Agora quem vai embora sou eu. O servo do Senhor é assim, né? O servo do Senhor é assim, porque ele não confia no braço do homem. Ele confia num Deus que te guia, que te dirige, que quer o melhor para você. Um Deus que não vai deixar faltar absolutamente nada. Você consegue entender o que é absolutamente nada? Todos nós temos um problema, um pequeno problema, talvez. Agora, esse pequeno problema que nós temos, ou um problema que seja, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Eu posso dizer a você que a bênção de Deus, ela já foi dada. A solução de Deus para o seu problema já foi dada. O que acontece é que você precisa amadurecer um pouquinho mais. Talvez você precise orar um pouco mais. A palavra nos mostra lá em Juízes, capítulo 2, não está aí no texto, mas eu gostaria até que você anotasse aí, se você está anotando. Juízes, capítulo 2, ele traz coisas assim impressionantes, que a gente fala assim, será? A Bíblia diz que o Senhor deixou nações para afligirem o povo de Israel. Para que o povo de Israel, quando estivesse sendo afligido, buscasse ao Senhor. Lê o capítulo 2 de Juízes. É o resumo de todo o livro de Juízes. Depois, quando você for ler os outros capítulos, ele vai te colocar história por história, tribo por tribo, quase, né? Vai te colocar várias tribos e vai colocar situações de algumas tribos. Você vai observar que elas não seguiram a palavra ou os mandamentos do Senhor, se desviaram dos mandamentos do Senhor, seguiram aos deuses daquele lugar, não tiraram o povo, mas se ajuntaram àquele povo, e a ira do Senhor veio sobre eles. E Deus permitia que aqueles povos viessem contra os israelitas, para que eles sofressem na pele e buscassem ao Senhor. Então você tem que entender, quando você lê esse capítulo 2 aqui, que existem coisas que acontecem na sua vida, que Deus está permitindo acontecer.
ou com seu filho, ou com a sua esposa, ou com seu primo, com alguém da sua família, para que você ore mais. Você está orando pouco. Para que você clame ao Senhor, porque a Bíblia fala que se você clamar ao Senhor, Ele te socorre. E você vai ver aqui em todos os outros capítulos de Juízes, a quantidade de vezes que Deus levantou alguém para lutar pelo povo de Israel e trazer a vitória para o povo de Israel. E por muitas vezes ficaram 20 anos em paz, 40 anos em paz, mas passavam um pouquinho, pecavam de novo. Tem muita diferença conosco? Quando as coisas estão muito fáceis, né, irmãos? A gente fica meio largado, né? A gente fica largado. Então, às vezes, os problemas acontecem na nossa vida porque é necessário para que nós possamos buscar mais ao Senhor. Nós temos que dar valor a esses escritos, a essa palavra, porque a palavra diz que, como nós já falamos aqui, né, para que eu não peque contra o Senhor, eu tenho que ter essa palavra no meu coração. A Bíblia diz que errais por não conheceres as Escrituras. Nós estamos errando porque a gente não conhece a palavra. Nós temos a palavra, né? E não lemos, não estudamos, não colocamos ela dentro de nós. Uma coisa está na nossa mente, para que nós possamos falar os versículos, mas outra coisa é no seu coração, para que você possa viver a palavra. Amém? O livro de Ruth introduz o alcance universal dos propósitos redentores de Deus. Nosso Deus não foi egoísta e não se deteve em pensar apenas na eternidade, mas se inclinou por amor perante o que é passageiro, vão e frágil, como a humanidade perdida, para socorrê-la em sua queda e perdição. Não olhou apenas para o reduto de Israel, o seu povo escolhido, mas, por misericórdia, deu a todos o direito de serem salvos por Cristo, aos que creem no seu nome. Este Deus, que é a nossa paz, salvou em Cristo judeus e gentios. Né? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E pela misericórdia de Deus, aqueles que nele creem, receberam essa graça da salvação. Você e eu éramos estrangeiros perante ao Senhor. Eu dou glória a Deus por isso, eu dou graça a Deus por isso. Eu não esqueço disso, eu guardo isso dentro de mim. O livro de Ruth também nos ensina a beleza do compromisso e da fraternidade, enfatiza valores de abnegação familiar por amor. Para caminharmos juntos em valores que apontem para o mesmo sentido, por vezes temos que aprender a abdicar por amor para que a unidade vença. 1 Coríntios 12 e 13 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós somos um no Senhor. Somos um no Senhor, graças a Deus, porque o Senhor nos aceitou. Nós somos enxertados na videira, nós somos servos do Senhor. A salvação foi para os judeus, mas nós, graças a Deus, aceitamos a Cristo e Ele nos considera filhos adotivos. Glória a Deus por isso. Eu quero ser filho adotivo, mas eu não quero ser um bastardo. Amém? E eu gostaria de encerrar aqui. Os chamados valores judaico-cristãos estão sob ataque da visão progressiva. Nosso pastor fez um comentário rápido, falou um pouco sobre essa visão progressista, né, que quer descredibilizar a palavra de Deus, que declara que o mundo evoluiu e estamos conforme consideram eles em uma nova fase pós-cristã. Esta visão progressista tenta, com todas as suas forças, remover ou desvalorizar os valores judaico-cristãos, educando esta geração a pensar sem os paradigmas morais que norteiam o mundo ocidental nos séculos anteriores até então. Portanto, reafirmar os valores gerados pela palavra de Deus na vida de cada um de nós é proteger-nos de engano do presente século, para que fiquemos firmes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus tem para todos nós, que nós continuemos firmes na palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar com um versículo, aos Colossenses de novo, aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, 3,16.
depois de Filipenses, a gente acha Colossenses 3,16, que diz assim, como já falamos aqui, parece que nosso pastor, já leu. A palavra de Cristo, aquilo que nós consideramos, que eu acho que para mim é o mais importante na minha vida, que é Deus falando conosco. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Que a palavra de Deus que está dentro de você, ela transborde, ela saia, não só pela sua boca, pelo seu coração, ela saia e alcance aqueles que estão do seu lado. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Também agradeço ao pastor Renan Augusto Veiga, que ele que preparou esse estudo. Nós aqui fizemos algumas mexidas, eu espero que o pastor não corte o meu pescoço. A gente às vezes tira alguma coisa que não é que não está certo, que está errado, não, irmãos. É porque eu sou carioca, né? E às vezes não está assim muito dentro do meu linguajar, né? Então a gente às vezes dá uma arrumada para cá, mas não pode perder, né? Como é que a gente poderia dizer, né? A essência. Não pode perder o sentido, a essência, né? De nós entendermos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco. Amém? Que essa palavra possa estar no seu coração e que você possa viver essa palavra diariamente na sua vida. É o que eu espero no nome de Jesus. Muito obrigado.